Olá, querido, a graça e a paz. Estou aqui hoje para falar um pouquinho da palavra de Deus com você. Quero agradecer a oportunidade, dizer que eu estou com muita saudade de vocês aí de Espigão e que vocês recebam o meu abraço, tá bom? Bom, para começar a falar com você, a gente precisa refletir um pouco sobre o tempo que nós temos vivido, né? Não poderia deixar de comentar sobre a pandemia e tudo que isso tem trazido para a nossa igreja. E principalmente com respeito ao sofrimento, obviamente, né? Tantas mortes, a doença, mas eu também quero comentar com você sobre o impacto disso nas nossas atividades, né? No que diz respeito a estar junto, aos cultos e tantas coisas que tiveram que ser alteradas por conta da pandemia. Bom, eu quero ler com você o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, para a gente pensar um pouco sobre esse tema, ok? Então, se você puder aí abrir comigo e acompanhar a leitura, o texto diz assim, ó: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários, sinais maravilhosos eram realizados entre os apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, dividiam todo o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus em tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Eu não vou conseguir falar com você sobre todos os versículos, mas acho que é importante a gente ler todos, tá bom? Bom, olhando para o desafio de como nós podemos glorificar a Deus, mesmo não podendo ter, entre aspas, comunhão, como podemos fazer isso? Como não podemos viver igrejas sem poder estar junto, né, como estávamos antes, por exemplo? Bom, o que eu quero começar dizendo para você é que a gente precisa olhar como que a igreja chegou aqui até hoje, né? A igreja, ela sempre passou por perseguições, ela passa por perseguições hoje, já passou por outras pandemias, mas a igreja sempre esteve, o remanescente fiel sempre esteve permanecendo em Cristo Jesus, glorificando a Deus. E a gente precisa seguir esses exemplos. Esse texto que nós lemos fala um pouco sobre isso. Ok, quando a gente olha para essas questões, né, e a gente vê, por exemplo, que a igreja passou pela peste negra, por exemplo, né, e foram 10 anos, como que esse povo seguiu, né? Antes da pandemia, a gente olhava e via que a igreja estava junto, mas até ali algumas coisas estavam acontecendo que eram difíceis de serem resolvidas, né? A gente sabe que dentro da igreja, qualquer igreja tem contendas, tem dificuldade, e muitas vezes as pessoas estavam juntas, algo que a pandemia não permite hoje, mas não tinham comunhão. O sinal de estar juntos não significa que há comunhão, e a gente precisa refletir sobre isso. Para responder essa pergunta, a gente pode olhar aqui para o texto do versículo 42, né? Qual a pergunta? Como que a igreja permaneceu fiel nesse tempo? Como que nós devemos viver nesse tempo de pandemia, né? E o texto diz assim, olha, que eles perseveraram. E foram 4 pontos aqui, né, os mais importantes. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e eles perseveravam nas orações. Eu quero começar dizendo para você o que significa essa palavra perseverar, que é tão importante para esse texto. Quando a gente olha para isso, a primeira coisa que eu procurei saber é o que significava isso para eles. Eu digo para você que com o tempo as palavras vão perdendo o significado. E o significado aqui de perseverar para eles é muito importante, né? Essa palavra perseverar para nós, que foi traduzida em português, ela veio do latim, que veio do grego, e que é a junção de 2 palavras. A palavra per, que significa totalmente, e a palavra severos, que dá a ideia de algo intenso, rígido, constante. Isso é a palavra severos aqui para esse contexto. Ou seja, perseverar é você manter-se firme, sem pausa, mas também de forma intensa. Então, quando o texto diz perseveravam no ensino dos apóstolos, significa que eles se debruçavam diante daquilo que os apóstolos falavam de tal forma que isso era o sentido da vida deles.
né? O que o Jesus ensinou era o sentido da vida deles. É bem diferente do que a gente vê a vivência hoje em dia, né? E aí quando a gente pensa, perseverar nos ensinos dos apóstolos, também a gente lembra que é o seguinte, naquela época não tinha a Bíblia compilada como nós temos hoje. Então o que os apóstolos falavam era a palavra viva. Sim, era a palavra viva porque o Espírito os orientava para isso. Depois foi sendo escrito, nós temos isso compilado. Por quê? Porque os apóstolos ensinavam o Antigo Testamento à luz do que Cristo ensinou, né? E aí as coisas elas foram sendo escritas. Esses cristãos viviam em contato com a palavra de Deus. Perceba, nós precisamos ler a palavra de Deus, principalmente em tempos difíceis. Nós precisamos saber o que Cristo quer de nós. Nós precisamos conhecer a doutrina. Nós precisamos conhecer o que Cristo nos ensinou. O versículo 44 diz assim, ó, todos que criam estavam unidos. Não há possibilidade de crermos se não conhecermos. Ninguém crê em algo que não conhece. Precisamos ter contato com a palavra de Deus. O texto também diz que eles perseveravam na comunhão. E comunhão é a matriz do que a gente está falando aqui. Comunhão é o centro de tudo que foi lido aqui. A gente percebe que a igreja vivia em comunhão. Mas o que eu quero dizer para você é que o que eles também criam como comunhão é um pouco diferente do que a gente tem hoje. Não totalmente, mas um pouco. Bom, comunhão pra gente hoje é estar junto, e tá certo, é comer junto, é se alegrar junto, ok? Eles também acreditavam dessa forma, mas eles tinham uma coisa a mais ali. Comunhão era ter um sentimento em comum com todos. Vê como é diferente. Se eu estou alegre, todos estão alegres, eu também comungo desse sentimento. Mas se todos estão tristes, eu também preciso sentir esse sentimento de tristeza. Eu preciso compartilhar esse sentimento com todos. Vê como isso é diferente. Né? Ver como é diferente o sentimento de comunhão que eles tinham. Né? Ver quando alguns versículos, alguns capítulos aqui à frente, a gente vai ver que a igreja estava triste, porque Pedro tinha sido preso e eles começam a orar. Eles partilhavam desse sentimento, eles carregavam as dores uns dos outros. Nesse tempo de pandemia, muitos dizem que a gente não pode ter comunhão, mas eu não concordo com isso. Porque a gente tem vivido tempos de chorar, como diz Eclesiastes, há tempo de chorar. E se a gente pode compartilhar esse sentimento com os outros, dividir a carga com os outros, isso é comunhão, irmãos. A gente precisa viver isso. O Eclesiastes diz que há tempo de abraçar e afastar-se de se abraçar. E a gente está vivendo um tempo de afastar-se de se abraçar. Mas não significa que não podemos viver sem comunhão. Continuando aqui, também diz que eles perseveravam no partir do pão. Olha, isso é muito interessante. Aqui significa necessariamente que eles dividiam a comida e que eles dividiam tudo que tinham. Só que esse dividir aqui não é o seguinte, por exemplo, eu tenho um salário X e eu pego aqui R$50 todo mês e ajudo fulano de tal, eu estou dividindo um pouco com todo mundo, não é isso. O texto aqui, né, a palavra partiam, é quebrar ao meio. Eles simplesmente pegavam o que eles tinham, somava tudo e dividiam entre todos. É isso que está acontecendo aqui. É isso que esse texto está ensinando pra gente. É diferente. A pergunta que eu tenho para você, será que na pandemia tem gente precisando de ajuda? Desculpa o barulho, gente. Será que nessa pandemia tem gente precisando de alimento? A gente tem vivido um tempo em que as pessoas estão ficando solitárias e precisam ter comunhão. Em que as pessoas estão ficando sem alimento e precisam de recursos. E a gente olha para o texto bíblico e o texto bíblico nos ensina que a gente tem que ter relacionamento com essas pessoas, a gente precisa dividir o que nós temos, né? E por fim aqui, né, antes de a gente chegar nas aplicações necessariamente, aproveitando no final dos meus minutos aqui, que eles perseveravam nas orações. Eu quero de novo lembrar aqui de quando a igreja se reúne e ora por Pedro, né? A oração é o contato que nós temos com Cristo, que não está, e eu vou colocar entre aspas, guardadas as devidas proporções, não está fisicamente entre nós, mas mesmo assim nós temos contatos com Ele. Isso através da oração. A oração, ela fortalece nossa relação com Deus, mas também fortalece a nossa relação com as pessoas. Porque quando oramos por elas, nós tomamos posse, obviamente, entre aspas também, e guardadas as devidas proporções, tomamos posse daquilo que elas estão sentindo e partilhamos desse sentimento. Então, o que eu quero que você perceba é que é uma cascata. À medida que eu me debruço diante do ensino dos apóstolos, ou seja, da palavra de Deus, eu tenho um contato com o que Ele quer que eu faça, com o que Deus quer de mim. Eu tenho um contato com os ensinos, né? Eu tenho um contato aqui, por exemplo, com o que eu preciso crer. Depois que eu tenho esse contato do que eu preciso crer, aí eu tenho contato com o que eu preciso fazer, né? E aí
que é a comunhão. Eu li e aprendi que eu tenho que ter comunhão. À medida que eu tenho comunhão, eu tenho contato com as dores e com as alegrias dessa pessoa. E quando eu tenho contato com as dores, eu não suporto ficar sem fazer nada. Então eu divido o que eu tenho. É o partir do pão. Mas e quando chega um momento em que eu não posso fazer nada? Que está acima do que eu posso fazer? Aí eu oro. Obviamente a gente vai orar em todo o tempo, mas a oração é a declaração de que eu sou pequeno demais para resolver tal problema, portanto eu clamo a Deus para que Ele me ajude. Por isso nós temos esses pilares. A igreja viveu dessa forma. Atos capítulo 2, versículo 42 é um resumo de até o versículo 47. De 2,47 é o resumo de todo o livro. A gente vai ver isso sendo exercido em todo o livro de Atos e da igreja como no Novo Testamento de forma geral. Para concluir, já passou meus 10 minutos aqui, eu quero que você se lembre de Cristo Jesus. Nunca se esqueça de Cristo, porque Cristo é o exemplo primaz, é o exemplo máximo de tudo que eu falei aqui. Cristo, ele se compadeceu de nós, não ficou diferente ao nosso sofrimento, veio e teve comunhão conosco, sentiu as nossas dores e por sentir as nossas dores, obviamente, também por plano de Deus, dividiu o que tinha conosco, né? Ou seja, nós fazemos parte da família de Cristo, somos irmãos em Cristo porque Cristo morreu por nós e para isso ele não deu só metade, ele deu tudo. Cristo morreu por nós e deu tudo para que nós possamos comungar, ter comunhão, ser um só assim como ele, Deus é um só. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça das oportunidades que essa pandemia tem dado para que nós possamos ser igreja e exercer a missão que nós temos. Eu me despeço com muita alegria no meu coração de poder compartilhar com você e Deus abençoe sua vida.